O quanto de ausência uma amizade suporta antes de virar lembrança? Oi, eu sou a Carol Areias e esse é o Repare na Bagunça, um lugar para a gente conversar sobre a bagunça da vida adulta com um pouco mais de curiosidade e um pouco menos de culpa. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre amizades de baixa manutenção. Será que elas existem? Esse termo ele surgiu na internet como uma forma, né, uma justificativa que as pessoas têm para amizades que você não precisa estar conversando o tempo todo. Que se você falar com elas esporadicamente, quase nunca, essa amizade vai continuar a mesma coisa. E esse termo, ele é meio polêmico, porque ele parece um pouco ambíguo. Ao mesmo tempo que você pode estar falando dessa questão de você não conseguir entrar em contato com as suas amizades o tempo todo, existem pessoas que levantaram a possibilidade de uma amizade de baixa manutenção ser negligência, das pessoas não se importarem mais com a amizade e não terem coragem de colocar um fim naquele ciclo, um fim naquela relação que já não funciona mais, que já não faz mais sentido para a própria vida. E é justamente isso que eu quero conversar aqui com você, dar o meu palpite do que eu penso sobre esse assunto e também ouvir o que você acha sobre esse tema. O tema de amizade na vida adulta, ele é muito complexo, porque quando a gente se torna adulto, a gente não tem mais o mesmo tempo que a gente tinha na adolescência e na infância. Quando a gente é criança, era muito fácil fazer amigo. Você não precisava, você não se preocupava com os interesses de alguém. Você simplesmente olhava para a criança do seu lado e perguntava se ela queria ser sua amiga e pronto. Você já estava ali com a amizade feita, com a amizade formada. Na adolescência, muitos dos nossos vínculos, eles se estabelecem por conta dos lugares que a gente convive. Então, no colégio, que a gente encontra os nossos amigos praticamente todos os dias, ou os nossos amigos de bairro, que a gente encontra com eles para brincar. Então, a adolescência, ela tem dois fatores que favorecem muito as amizades, que é você encontrar com as mesmas pessoas todos os dias, por conta do colégio ou do bairro que você mora, e o fato de você ter tempo. Quando a gente se torna adulto, que a gente entra numa faculdade ou vai fazer um curso técnico, começa a trabalhar, a nossa vida ela fica muito restrita ao nosso profissional, à nossa carreira. É muito comum a gente ouvir adultos falando que a gente passa mais tempo com os nossos colegas de trabalho do que com a nossa família. Porque se a gente for levar em consideração a carga horária da maioria das pessoas que trabalham ali 8 horas por dia, 40 horas semanais, você realmente passa a maior parte do seu tempo no trabalho. O que, por um lado, favorece essa criação de vínculo ali com as pessoas que você convive diariamente, mas, por outro, torna mais difícil você fazer outros amigos de outros lugares. E torna mais difícil você também continuar a manutenção de vínculos antigos. Porque na fase adulta, além da questão da carreira, as vidas das pessoas mudam muito. Elas seguem outros rumos. Né? Tem pessoas que casam, tem pessoas que mudam de estado, tem pessoas que vão morar fora, tem pessoas que mudam interesse, né? Tem pessoas que vão se descobrindo sexualmente. Enfim, existem infinitas possibilidades de mudanças que acabam também nos distanciando dos nossos amigos ou nos distanciando das pessoas que a gente conhecia. Porque eu acho que uma coisa que a gente também demora muito a entender nesse processo é que as pessoas vão se transformando ao longo da vida. Elas vão fazendo novas descobertas sobre si e também sobre os próprios gostos. E do mesmo jeito que elas mudam, a gente também muda. Então é muito comum que nesse processo a gente acabe também achando que a gente não conhece mais os nossos amigos, né? Porque eles mudaram e a gente também. Chama muita atenção quando as pessoas falam sobre esse termo de amizade de baixa manutenção, para se referir exatamente isso, ao você não precisar entrar em contato a todo tempo com as pessoas. Só que eu fico me perguntando muito se isso não é uma maneira da pessoa ter preguiça, sabe? Preguiça de continuar com esse vínculo. Porque amizades, relacionamentos, eles precisam ser cuidados.
É claro que na vida adulta a gente também passa a ter outras responsabilidades. Eu já citei aqui a questão da carreira, mas enfim, tem a questão do casamento, os filhos, os pais que vão se tornando idosos e até o cuidado com a gente mesmo, né? O tempo que a gente dedica ali para os afazeres domésticos, para se exercitar ou para cuidar de si, principalmente se a pessoa tiver alguma doença crônica. E a gente aí vai colocar também questões de gênero, né? Mulheres que também se sentem muito sobrecarregadas e acabam perdendo tempo para a construção desses vínculos. Então a gente nunca pode desconsiderar todos esses fatores, porque esses fatores fazem com que a amizade na vida adulta se torne realmente um pouco mais difícil de ser feita essa manutenção. Mas ao mesmo tempo, eu acho que esse termo de amizade de baixa manutenção deixa a gente na dúvida sobre quando a pessoa realmente quer seguir com a amizade. Porque vamos combinar que amizade é vínculo. Amizade é você conversar com o outro, é você saber como, pelo que o outro está passando. Tem um. Falar aqui com vocês sobre uma experiência pessoal. Uma vez eu levei, né? Uma vez não, várias vezes eu levei esse tema para terapia das amizades, porque quando eu era mais nova, eu achava que a amizade era convivência diária. Então, eu percebia que quando eu ficava muito tempo sem ver alguns dos meus amigos, eu não me sentia à vontade quando eu reencontrava com eles. E aí eu levei isso para terapia porque eu queria entender o porquê. Por que eu não estava me sentindo à vontade, sendo que eu conhecia aquela pessoa há bastante tempo. E aí eu entendi que, para mim, Carol, a convivência ela é insubstituível. Porque é a convivência que faz a gente ter intimidade com o outro. E aí a terapeuta, ela me fez uma pergunta que eu guardo sempre para mim, que é, ué, você só é amiga das pessoas que você convive diariamente, então? E obviamente que eu respondi que não. Eu não deixei de ser amiga das pessoas que eu encontro, que eu não encontro com frequência, né? Eu continuo amando essas pessoas e torcendo muito pelo bem delas. Mas eu expliquei para a terapeuta essa questão de como a convivência é o que constrói o vínculo, é o que constrói a intimidade, é o que permeia esse sentimento, né? Tá vivo, tá latente, tá ali crescendo. E claro que a pergunta da minha terapeuta me fez refletir muito sobre isso, e um pouco tempo depois surgiu essa questão de amizade de baixa manutenção na internet, o que me fez também muito pensar sobre esse assunto, pensar se a gente não está colocando uma lógica econômica dentro das relações, sabe? Até pelo próprio nome do termo, amizade de baixa manutenção, parece que a gente está transformando relações em produtos, relações em uma coisa. Porque baixa manutenção você lembra de um objeto, né? Um carro de baixa manutenção, um aparelho eletrônico. Você não falava com esses termos antigamente sobre relações. Então, eu acho que o grande ponto desse vídeo, o grande ponto dessa conversa que a gente está tendo aqui, é entender o que, que uma amizade de baixa manutenção é. Né? Como a gente vem falando ao longo dessa conversa, adultos não possuem o mesmo tempo que adolescentes e crianças. Né? A gente já não possui o mesmo tempo que a gente tinha quando era mais novo. Então, acredito eu que a maioria dos adultos realmente não vai ter essa disponibilidade de ficar conversando e atualizando os amigos a todo momento sobre o que está acontecendo nas próprias vidas. Por outro lado, eu trago também um outro ponto de vista, que é a questão da gente entender quando o outro não quer mais continuar sendo nosso amigo. Eu acho que se só um lado procura, se só um lado chama, se só um lado conversa, se só um lado faz um esforço e o outro não é minimamente recíproco em nada, talvez isso seja um sinal de que essa amizade anda ali na UTI. Pra ser muito sincera, eu não sei, eu não venho nesse episódio trazer respostas, porque eu também não sei se eu tenho uma resposta para a pergunta que eu fiz no início desse vídeo.
muito mais reflexões sobre esse assunto do que respostas. Ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu queria muito falar sobre amizade de baixa manutenção, que eu acho que é a questão do alinhamento de expectativas. Eu acho que em qualquer relacionamento, seja ele amoroso, familiar ou de amizade, a gente alinha pouco o que a gente está esperando receber do outro e do que também a gente está disposto a entregar. Eu acho que seria muito legal se as pessoas tivessem o hábito de sentar e conversar e explicar o que elas esperam de uma amizade. Claro que vão ter pessoas que não sabem se expressar nesse sentido, porque elas não estão habituadas a se auto-investigar, nem elas sabem dizer o que elas querem. Vão ter pessoas que vão achar isso bobeira, frescura, mas eu deixo aqui a sugestão de repente, você fazer esse exercício de perguntar para o seu amigo qual a expectativa que ele tem sobre a amizade de vocês. E ficar aberto a escutar, porque muitas vezes também o outro pode falar coisas que a gente não estava esperando, ou apontar algumas atitudes nossas que não agradam ele, né? E a gente tem que entender que não dá para levar também tudo para o pessoal, que aquilo dali não, que aquela conversa não é um ataque. Aquela conversa é simplesmente um alinhamento da pessoa querendo de repente te demonstrar um incômodo e a gente ver o incômodo não como uma briga, ou um conflito como algo ruim ou algo errado, e sim como a pessoa tentando te sinalizar que eu estou te falando isso, eu estou te comunicando que isso me incomoda, porque eu me importo com a nossa relação e eu quero que essa relação melhore e seja bom para ambas as partes. Então, eu acho que se for para a gente falar de amizade de baixa manutenção, o principal ponto para mim é a conversa, é o diálogo e é o alinhamento de expectativas entre as pessoas que compõem a relação. Seria muito bom que todos os envolvidos dentro de uma amizade soubessem o que um espera do outro. Muito importante também que a gente entenda que os momentos de vidas podem e vão influenciar no que o outro está disposto a nos entregar. Se a pessoa estiver passando por algum problema pessoal, né, um problema no trabalho, uma doença na família, um problema com o filho, é muito natural que ela não tenha mais tanto tempo para ficar conversando bobeira com você. E isso não significa que a pessoa deixou de gostar de você ou deixou de ser sua amiga. Ela simplesmente está passando por uma fase. Agora, vale sempre aquela avaliação, como eu já citei anteriormente. Se é sempre você que procura, é só você que liga, é só você que manda mensagem, é só você que chama para sair. Sempre que você chama a pessoa, nunca pode, nunca dá, nunca tem dinheiro. Realmente aí fica complicado você manter essa amizade se só um lado está investindo, só um lado está disposto a fazer com que a relação ainda aconteça. Bom, essa é a minha reflexão sobre a amizade de baixa manutenção. Eu quero muito saber a sua opinião sobre esse assunto. Me conta aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Amizades de baixa manutenção, elas existem? É possível? Ou você acha que isso é balela, é desculpinha, é papo de quem não quer continuar sendo amigo, mas não tem coragem de encerrar o relacionamento? Um beijo e até o próximo episódio.